No programa de hoje, aqui direto da Universidade de Brasília, vamos conversar com o professor do Departamento de Filosofia, Gabriele Cornelli. Com ele nós vamos falar a respeito de um tema muito importante. De onde vem a formação do pensamento ocidental, a nossa forma de pensar, de refletir, de decidir. E em relação à democracia antiga, que relações nós podemos fazer da democracia antiga com a democracia atual? São alguns dos temas que nós vamos tratar aqui com o professor Gabriele Cornelli no nosso Espaço Cidadão, a quem dou boas-vindas ao nosso programa, professor. Muito obrigado, Robson. Um prazer estar aqui contigo e nesse programa especialmente. Prazer tê-lo conosco, professor. E eu gostaria que o senhor pudesse contar para nós um pouco dessa história, né, de onde vem a formação deste nosso pensamento ocidental. Robson, aqui onde estamos, aqui na UNB, neste momento, esta é a sede da Cátedra Unesco Arcai, que é a cátedra que eu dirijo já há alguns anos, e que é um encontro entre a Universidade de Brasília e a Unesco, exatamente para discutir as origens plurais do pensamento ocidental. E essa palavra plural é a palavra central. Exato. Nós estamos acostumados a pensar, olhar para o passado, e também nessa questão política, depois falamos sobre isso. Com uma visão única, né? Como se fosse uma coisa monolítica, como se houvesse uma única história a contar, uma única instituição, que é a democracia, por exemplo, lá no começo, ou a democracia tivesse uma única forma, né? E eu acho que um pouco o nosso trabalho aqui, nessa cátedra, é aquele de complexificar, tornar um pouco mais plural, isto é, fazer caber, no fundo, mais possibilidades nas nossas origens, das culturas, do pensamento e mesmo das instituições ocidentais. Maravilha. E aí, quando nós pensamos de uma maneira plural na formação do pensamento ocidental, temos o Oriente do outro lado do mundo, né? Claro que depende em relação aqui, né? Que às vezes a gente fala do outro lado do mundo, mas será que não somos nós que estamos do outro lado em relação a eles, né? Mas com relação à formação do nosso pensamento ocidental, né? Quais são as principais características e o que é que veio de contribuição desses tempos antigos, da Grécia Antiga para cá? Perfeito. A palavra ocidental já é um problema, né? Como você bem notou, porque há uma divisão que não é neta, não é clara, não é definitiva, né? Há muita influência daquilo que nós entendemos como Oriente nas origens do nosso pensamento. Se pense, por exemplo, na geometria, na matemática, que claramente nós emprestamos da antiga Mesopotâmia, né? Mas há algumas coisas que os historiadores hoje têm um consenso, pelo menos, de que foram de fato originadas da forma como a gente as conhece na Grécia Antiga especificamente. E aí eu acho que é o berço de muitas coisas. Se pensa na questão da democracia, mas se pensa, por exemplo, no teatro, na comédia, na tragédia antiga, né? Se pensa em formas de construção do sistema educativo também, sim, que vem de lá. A ideia mesmo de como relacionar o indivíduo com a sociedade, qual é o papel do indivíduo dentro do sistema político, de certa maneira nós ainda somos fortemente devedores dessas origens gregas, que depois viraram romanas e depois viraram outras coisas. Mas as origens gregas, elas parecem de fato dizer algo ainda hoje de original. Isto é lá que a gente encontra algo que nos interessa para nos espelharmos hoje. Quando a gente pensa, por exemplo, em democracia, quando pensa em leis, quando pensa em Constituição, né, digamos assim, nesse setor do próprio judiciário, né, você observa a influência não só no pensamento, inclusive, mas nos prédios, nas artes, na forma de se colocar, de se propagar, de se votar as leis, né, e torná-las, digamos assim, como regras válidas na construção da civilização. Exato. Há um problema também nesse se espelhar nessas origens, porque, na verdade, essas origens também ocidentais, elas foram utilizadas para dizer que os povos europeus ou de origem europeia eram superiores aos outros povos. Então tem um problema nessa questão também. Que é a questão do eurocentrismo. Eurocentrismo, e há uma certa
Hoje há uma tentativa muito clara por parte de quem estuda essas coisas, como nós, né, os estudiosos, os classicistas, assim chamados, de tentar separar aquilo que é o estudo dessas origens daquilo que é toda a construção que foi feita nos séculos seguintes para dizer que essa história é melhor do que todas as outras. É melhor do que os orientais, é melhor do que os africanos, é melhor do que os indígenas latino-americanos, ameríndios. Então, há uma tentativa de dizer, cuidado, porém, quando a gente olha para isso, daí a palavra plural também, né? Porque a gente não pode continuar levando à frente uma ideia de uma origem branca, europeia, etc., como se fosse a melhor das histórias possíveis. Como se fosse a referência do mundo para tudo. Exato. Né? Foi uma história muito importante, mas foi uma história também que foi utilizada para dizer nós somos melhores do que os outros. E a gente tem que sair dessa armadilha. Isso impacta, inclusive, nos princípios de colonização. Né? Exato. Por que eu colonizo você? Por que eu tenho condição de explorar você e você ser explorado? E o que é que mantém essa relação que, de certo modo, ainda persiste um pouco no Brasil, né? Persiste no Brasil por causa da formação também, nós estamos 200 anos da independência, né? Então, por causa da formação. Né? Quando a gente pensa em termos de história, né, professor? Exato. O Brasil se forma também baseado numa questão racial muito forte, né? Um racismo estrutural, nós chamamos hoje isso, mas esse racismo estrutural recebe das duas fontes do Ocidente, que é a fonte grega e a fonte cristã, semítica cristã, recebe água para poder dizer nós somos superiores, seja porque somos homens, brancos, europeus, seja porque somos também cristãos. Temos a religião certa, as outras estão erradas. Então a gente tem que olhar... Tanto que quando chegaram no Brasil, né, que às vezes falam, o Brasil foi descoberto, né, foi achado, foi conquistado, foi invadido, né? E na verdade, uma das primeiras atitudes de quem veio da Europa para cá foi o quê? Vamos tocar fogo em índio, e subjugar os negros que tinham sua própria religião, as religiões de matriz africana, subjugadas também ao catolicismo, né? A própria Igreja Católica tocou fogo em muita gente nessa guerra religiosa para impor o seu domínio também nessa área, né? Exato. E eu acho que, ao mesmo tempo, dentro do pensamento ocidental, é aquilo que nós estamos tentando fazer, há também dispositivos, há riquezas de valores, por exemplo, que mostram que isso não era a única possibilidade. Nós podemos encontrar lá, por exemplo, uma ideia de tolerância. Podemos encontrar lá a ideia de que todo ser humano é igual, né? Que também são parte dessa tradição. Não é talvez a tradição que ganhou, mas que está lá e a gente tem que encontrá-la para a gente se encontrar também, Robson. Porque em parte nós somos ocidentais, não somos somente ocidentais, mas a língua que a gente fala... Nós somos também ocidentais. Somos também ocidentais. E aí nós somos ocidentais, nós somos Brasil porque temos origem indígena aqui, nós somos África também, né? Exato. E somos também ocidentais. E essa parte da nossa história tem que ser recontada. Eu uso uma imagem, quando eu falo sobre isso, que é uma imagem quase psicanalítica. Você precisa se conhecer nas suas origens, mesmo naquelas coisas que não são tão boas, para você não fazer a mesma coisa, entende? Você tem que ir lá no fundo, achar aquilo que você tem que achar, tampar o nariz de vez em quando também, né? Porque não é tudo bom que a gente acha, mas porque somente se conhecendo é que a gente não faz novamente, não repete os mesmos erros de intolerância, de supremacismo e tudo mais. Então, eu acho que esse é o nosso trabalho, Robson. De fascismo, de nazismo, fascismo, né? Exato, pois é. Exato. Professor Gabriele, e em relação à ideia de democracia, né? Quando a gente pensa na ideia de democracia, a população de grande parte do planeta pensa automaticamente na Grécia antiga, pensa em Atenas. O caminho foi esse? Foi lá onde realmente nasceu a democracia, ou foi em outro lugar, ou poderia ter sido em outro lugar? Essa é uma pergunta difícil de responder. Você pode imaginar, Robson, quantos litros de tinta, de tinta do computador, foram gastos para tentar entender isso. Fora alguns poucos que defendem que havia formas democráticas simples nas vidas, digamos assim, do pastoreio,
digamos, do Médio Oriente antigo e, portanto, pequenas comunidades onde não havia um líder específico, mas, de fato, a gente pode dizer com tranquilidade que aquilo que nós reconhecemos hoje como uma instituição pública democrática, uma instituição política democrática, nasce, de fato, na Atenas do V século. Eu acho que há duas coisas a dizer sobre isso. A primeira é por quê? Lá e não antes ou não depois. Eu acho que para chegar nisso, a segunda questão é, nós temos hoje, Robson, a impressão, porque todos nós somos filhos e filhas da Revolução Francesa, de certa maneira, que a democracia... Que pregou os valores de liberdade, igualdade e fraternidade, que ainda nos influencia até hoje, né? Exatamente. Que a gente acha que a democracia sempre foi considerada a melhor forma de governo. Na verdade, ela foi logo abandonada depois dessa experiência grega, especificamente, como você disse, ateniense, um buraco no mundo, digamos assim, né? Um umbigo, dizem eles, mas é ainda um buraco, né? E por muitos séculos, ninguém achou que a democracia ia funcionar, o que seria uma boa forma de governo. Que preconizava a participação do cidadão, né? Inicialmente a história, a idealização da democracia direta, né? na forma direta, mas era até interessante a gente lembrar o seguinte, que nem todos eram reconhecidos como cidadãos. Isso. Agora, exatamente. Então, assim, primeiramente, a democracia foi uma experiência que se fechou muito cedo. Depois ficou muitos séculos abandonada e, finalmente, agora quase ninguém acha que tem uma forma de governo melhor hoje do que a democracia. Isso é interessante, eu diria. Não foi um consenso ao longo da história. Foi conquistado com muito esforço este lugar. E na Grécia Antiga, em Atenas especificamente, a história era a mesma. No momento que aconteceu a primeira experiência democrática, imediatamente teve forte pressão para abandoná-la. Não foi algo todo mundo, que legal, democracia, estamos todos felizes. Por quê? Eu acho que é. Primeiro, houve uma questão demográfica, fundamentalmente. Isso é muito importante. O pessoal que estuda isso, estuda com números hoje, especialmente nos últimos 30 anos, você sabe, né? Tem que considerar a demografia. A demografia é muito importante. Então, você tinha uma situação lá de pequenas cidades, na Grécia, bastante independentes uma das outras, e que permitiu, em algumas dessas cidades, primeiramente em Atenas, a experiência, como você falou, da democracia direta. Essa democracia direta é, de fato, a cara da democracia antiga. Aquilo que, se um grego antigo viesse aqui hoje e olhasse para as nossas democracias, ele ia dizer assim, isso é democracia não. Eu não posso votar diretamente uma coisa ou outra, por exemplo. Eu não participo da Assembleia todo dia. Eu vou a cada 2 ou 4 anos votar num representante que, por sua vez, vota em outras pessoas para poder nos representar, né? Então, assim, é diferente. É delegativa, né? Você delega os poderes a alguém decide por você, né? Exato. No mundo grego antigo não era assim. Pelo contrário, eles faziam questão disso. Agora, é claro, isso é possível demograficamente quando você tem uma cidade de 5 mil, 10 mil pessoas, não mais do que isso. Atenas chegou até um número maior de habitantes, mas fundamentalmente é uma pequena experiência de um grupo restrito, da democracia direta. Agora, aquilo que a gente vê como democracia direta, ela ao mesmo tempo tem mecanismos de funcionamento que são muito parecidos com os nossos. Por exemplo? Por exemplo, quando uma das coisas que mais me chama a atenção, porque você sabe que tem historiadores e tem também pensadores assim, contemporâneos que colocam um pouco em dúvida a questão de se realmente isso era democracia ou não, né? Eu acho que é um sinal forte, fortíssimo, de que a democracia era de fato uma democracia. Depois a gente vai falar das mulheres, dos escravos e dos estrangeiros. Você mencionou isso. Isso, que não eram considerados cidadãos. Que não eram considerados cidadãos. Mas digamos assim, pensando naqueles que eram considerados cidadãos, né, a preocupação grande da democracia era em não cair na ditadura. Ou na tirania, como dizia, na tirania. Era o melhor remédio para a tirania. Exatamente. Então, uma série de dispositivos estavam sendo utilizados para evitar isso. Vou fazer um exemplo. Primeiro, sorteio dos cargos públicos. Isso para nós é inacreditável. Você imaginar que o Conselho Superior, o Conselho que vai decidir executivo, seria sorteado. Mas para eles seria estranho o contrário, de você fazer uma campanha eleitoral. Por quê? Você não pode fazer uma campanha eleitoral na cabeça do grego antigo. Por aquilo que nós sabemos. Uma campanha eleitoral significa quem paga a campanha, e significa um risco muito grande de demagogia
e, portanto, de alguém se sobressair. Quem tiver mais condições de falar, de se expor, de articular, ou mais dinheiro, tem condição de se articular melhor e ser o eleito, digamos assim, ou o escolhido, né? E de implodir a democracia por dentro, portanto, Isso. porque ele tem tanta visibilidade, acaba tendo tanto poder simbólico, né, de adesão das pessoas. Outro exemplo, o exército, que é um dos grandes problemas de todas as democracias, é o exército, você sabe disso. Sim, sim. Porque o exército detém o monopólio da força, né? Então, para evitar que o Que chefe... deve ser utilizado como um instrumento de Estado, jamais de governo. De governo, né? exatamente. Quando você mistura, abrindo até um parênteses, né, a política com religião e com militarismo e com forças armadas, né, a situação é complicada. As democracias contemporâneas tentaram resolver esse problema colocando como ministro da defesa, em geral, um civil, né, de maneira que o exército está debaixo da política, né, da política representativa. No mundo antigo eram mais radicais, eles sabiam que o negócio ia dar problema, então o que eles faziam? Colocavam 10 generais e não um, para evitar que o general supremo, chefe das Forças Armadas, pudesse rapidinho virar um ditador ou um tirano. O Senado na Roma Antiga ele foi instalado a partir de um golpe militar. Exato. O Senado brasileiro, a passagem do Império para a República no Brasil também foi um golpe militar dado por Forças Armadas, né? Exato. Então, você percebe que há uma preocupação que é muito moderna nesse sentido, é muito nossa também, de quais são os dispositivos que a gente vai utilizar para evitar o grande mal, digamos assim, da democracia, que é exatamente ela descambar, digamos assim, perder o poder do povo e deixar o povo, digamos assim, o povo e os representantes implodir a democracia por dentro. Perfeito. Outra coisa que você justamente mencionou, que acho que é importante dizer, claramente a democracia ateniense antiga era uma democracia limitada aos homens livres, em geral com algum tipo de riqueza, de propriedade. Então eram excluídos imediatamente mulheres, escravos, e você sabe que infelizmente a escravatura, né, era muito forte naquela época ainda, e os estrangeiros que não tinham o direito de ter, não tinham quase nenhum direito político de verdade, os estrangeiros naquele momento. As pessoas dizem, mas então não é uma democracia? Claro, não é uma democracia como nós pensamos hoje. Mas, assim, se você olha, os estrangeiros hoje não têm ainda nas nossas democracias, né? Eu sou estrangeiro, né? Não tem direitos políticos. O professor é italiano, né? Eu sou italiano. Então, não tem direitos políticos. Há discussões em alguns países de que, se você mora num país, você deveria poder votar, pelo menos em nível local, por exemplo, né? As mulheres, quanto tempo é que as mulheres foram admitidas aos plenos direitos políticos? Não faz nem 100 anos, ou pouco mais de 100 anos, eu acho. Então, assim, você vê que, na verdade, né, a democracia antiga não era a democracia tão completa como a nossa, mas, ao mesmo tempo, era já bastante avançada. Ali estavam os princípios do ponto de vista, digamos assim, do embrião daquilo que iria formar, iria se criar as formas de governo, né? Porque quando a gente pensa na democracia, nessa forma de decidir, na verdade, lá adiante a gente está pensando em como é que a gente vai se organizar. Como é que nós vamos tomar decisões? Como é que nós vamos gerir esse coletivo? Como é que nós vamos nos governar, né? Exatamente. E ela contribui com esse importante princípio, né? Um princípio muito importante e uma aposta muito grande. Porque você imagina, numa sociedade de forte concentração de renda, talvez como a nossa, de certa maneira, mas naquela época ficava muito patente isso. Você conseguir decidir... Você sabe que o que os filósofos gregos antigos diziam da democracia? Era o governo dos pobres. Porque demos quer dizer povo, mas demos quer dizer também a parte mais desfavorecida do povo, isto é, os que não têm dinheiro. Os que não têm dinheiro. Então, assim, a democracia é o poder dado àqueles que não teriam poder por si mesmos, porque são os pobres. Então, imagina, mesmo do ponto de vista ideológico, digamos assim, do ponto de vista da esperança que tem, daquilo que é uma projeção de uma cidade ideal, o que significa você dizer, nós somos uma democracia. Isso vale hoje também, viu, Robson? Para o povo foi ótimo, né? Mas gerou problemas com os aristocratas, por exemplo, né? Os donos, grandes donos de terra, os grandes proprietários de terras que tinham bens de modo geral, né? Com certeza. Eu acho que houve sempre uma tensão muito forte, desde o começo, né? Solon,
que foi o grande, que escreveu as primeiras leis gregas, né, o grande legislador, ele dizia, isto é, a lei, porque ele achava que ele era a lei. Né? Os legisladores, às vezes, acham que eles são a própria lei. Né? Tem uma certa mistura, já desde o começo. Então, ele dizia, eu sou uma muralha entre dois exércitos, para dizer que a lei era aquilo que impedia que os ricos e os pobres destruíssem a vida comunitária, a sociedade. Né? Isso é, a lei serve para organizar esta luta contínua entre quem detém o poder e quem não detém o poder, mas quer direitos, quer ter poder, obviamente, essas coisas. Então, achei muito interessante este movimento. Agora, eu acho mais interessante ainda, Robson, por isso que nós fizemos este grande seminário da nossa Cátedra CAI sobre a democracia antiga revisitada aqui na UNB, com muitos palestrantes do mundo inteiro, porque acho que revisitar a democracia antiga não é simplesmente um trabalho antiquário, de ver como é que funcionava lá, mas eles têm muitas coisas para dizer para a gente ainda. Sem dúvida, né? Até porque quando a gente imagina ao longo do tempo que se passou, junto com esse tempo longo, muitas interpretações certas, erradas, muitas vezes traduções de documentos de uma maneira certa ou errada pode ter levado a alguns tipos de formação de instituições como a que nós temos, que talvez pudessem ser diferentes, né? Não tenham, digamos assim, a expectativa de ser aquilo que estava mais ligado com o seu nascedouro na democracia antiga, né? Exato. Tem uma coisa, se você me permite, vou contar, que é uma instituição da democracia antiga muito famosa, que é o ostracismo, por exemplo. Né? Então, o ostracismo era assim, a assembleia, todos se juntavam e decidiam que aquela pessoa seria expulsada de Atenas, sem juízo, sem nenhum, não precisava provar nada, ia ser expulso e pronto. E as pessoas iam votar isso, colocavam o nome dessa pessoa numa óstraca, que era uma espécie de pedaço de cerâmica, e se houvesse a maioria, a pessoa ia ser expulsa e podia voltar só depois de 10 anos. Né? Então, uma instituição estranhíssima para nós. Né? Agora, para que servia essa instituição? Servia exatamente para impedir que as pessoas que fossem, assim, se sobressair demais e arriscassem virar tiranos, fossem muito rapidamente expulsas da cidade, justo? Você acha, bom, podemos estar de acordo ou menos, como é que você vai fazer o impeachment de alguém sem provas? Né? Então, a gente não gosta disso. Olha o que faz Atenas. Quando se dá conta que o ostracismo é utilizado contra os inimigos, muda o governo, utiliza contra um, muda o governo, utiliza contra outro, ele simplesmente abandona a prática. Ela ainda é possível, mas ninguém ousa mais utilizá-lo. Porque tem essa coisa dos pesos e dos contrapesos, né? Outros poderes surgiram, né, para tentar se controlar. Né? Aí veio a existência do poder executivo, a separação dos poderes, né? O legislativo, o judiciário, né? Esse modelo que o Brasil adotou, que teve uma influência muito forte do direito romano. Do direito romano, que passou, né, com algumas adaptações para o direito americano, né? Sim. Aliás, uma discussão muito interessante, tem até livro aqui pela Universidade de Brasília também, sobre os federalistas reais, porque dizem que os antifederalistas perderam o debate, mas, na verdade, quem venceu o debate foram os antifederalistas. Isso é uma discussão que dá um outro programa sobre isso. Certamente, certamente. E você poderia falar muito melhor do que eu. Agora, tem aquele livro, você me lembrou, acho que é o Levinsky, Como Morrem as Democracias. Como as democracias morrem. Como a democracia morre, de 2018. Eu achei muito interessante, porque ele lá vai dizer que é uma coisa que, para quem estuda a democracia antiga, está muito claro. Ele diz, a democracia precisa de valores. Nós achamos, numa ideia um pouco de um elitismo democrático, meio liberal, né? Essas tradições do século XIX, Schumpeter, etc., de que a democracia é uma série de regras. Os antigos sabiam, as regras sozinhas não funcionam. Você tem que ter uma educação democrática. Para que a regra se transforme em prática, né? E porque as pessoas, como diz lá o Levinsky naquele livro, ele comenta a democracia americana contemporânea, mas acho muito interessante, em geral, diz assim, precisa ter uma espécie de reserva institucional. Isto é, você não pode utilizar todos os instrumentos que você tem democráticos para você acabar com os outros, com a oposição. Né? Você poderia fazer isso, mas você não vai fazer porque você tem um valor fundamental que é o valor da tolerância recíproca
entre os vários competidores, que não são inimigos. Exato. O contrário disso é o fascismo, né? Exatamente. Que ao invés de ter aos seus opositores, literalmente, como adversários, na verdade, os tem como inimigos que devem ser aniquilados. Aniquilados. E aí a ideia de que você poderia até legalmente, né, dentro da estrutura democrática, aniquilar o outro, mas você não faz, e esse não fazer não depende de uma tecnicalidade, não é? Isso. Depende do fato que você tem dentro de você, dentro dos partidos políticos, dentro dos movimentos políticos, uma educação democrática tão profunda que fala, não, isso aí eu não vou fazer. Porque isso aí já está indo além daquilo que é aceitável numa disputa democrática. Eu acho que não só no Brasil, Robson, em vários países no mundo hoje, nós estamos olhando para um problema sério nesse sentido, uma deflação democrática muito forte. E alguns comentadores, como Diamond, por exemplo, que é um dos grandes comentadores da democracia, dizem isso depende exatamente da falta de valores democráticos, de educação. Aí voltamos para nós, né? Nosso trabalho, né? Nosso trabalho é educação, né? Que é o que a gente faz aqui. Exatamente. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a participação do professor da Universidade de Brasília, professor Gabriele, do Departamento de Filosofia. Seja sempre bem-vindo. Eu não vou nem chamar de entrevista, isso foi uma aula. Muito obrigado. Um bate-papo. Um bate-papo. Obrigado. E eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Muito obrigado. Eu quero, de fato, te agradecer, Robson. Eu estava esperando ter essa conversa muito interessante contigo e espero que as pessoas possam sempre estudar mais a história das nossas instituições, a história do nosso país também, para que a gente possa não repetir os erros do passado. Perfeito. Muito obrigado, professor. Obrigado.